Nessa aula vamos estudar como determinar a renda nacional com base no conhecimento do comportamento do consumo, do investimento e da poupança. Eu sou o professor Rubens Ramos e essa aula tem duração de cerca de 6 minutos. Essa aula é parte de um grupo de 4 aulas, espero que você tenha assistido a primeira aula. Se não a compreendeu, volte a ela. Na sequência veremos o multiplicador e a política fiscal em aulas posteriores. Vamos ver então aqui como se comportam renda e consumo, o impacto da propensão marginal a consumir e o ponto de equilíbrio entre a renda e o nível de consumo de uma economia. E por fim, como se equilibra, qual é o ponto da renda quando analisamos ela comparadas ao consumo, o investimento e a poupança. Se cogitasse uma situação onde toda a renda gerada virasse consumo, o local de possibilidades de relação entre renda e consumo seria uma reta inclinada a 45 graus no eixo renda e consumo. Qualquer ponto dessa reta seria um ponto de equilíbrio possível de tamanho do PIB. Se para cada ponto desse PIB haveria então um ponto respectivo de consumo. Mas vimos da teoria da propensão a consumir que ela muda com diferentes níveis de renda. Quanto maior a renda, menor a propensão a consumir, então a declividade desta curva de consumo vai alterando em função da renda. Aqui então temos a aproximação dessas propensão a consumir em 4 faixas de renda que podem ser aproximadas por uma curva de consumo em função do nível de renda da sociedade. Por sua vez, essa curva pode ser aproximada então por uma reta de declividade média baseada na propensão a consumir média da sociedade. Essas duas retas não têm como continuar até o infinito, então haverá algum ponto de limite. Esse ponto, ou essa região, é chamada de PIB ou renda de pleno emprego, um lugar onde todas as pessoas que querem estão empregadas. Então, dado um estoque de capital, um nível de preços, uma capacidade tecnológica e uma população, haverá um PIB máximo, uma renda máxima total em um país. Atualmente considera-se que o nível de 4% de desemprego é uma região já de nível de pleno emprego, de máxima produção possível dado o emprego. Temos assim que a área sobre a curva de consumo máximo e a de consumo dada a propensão marginal a consumir em cada nível de renda é a área de possibilidade de poupança. Do ponto que a curva C corta a de C máximo até o de pleno emprego seria a área de possíveis, onde é possível haver poupança para manter um nível de desenvolvimento ou de capacidade de manutenção do PIB de um país. Em algum ponto, qualquer ponto dessa intersecção até a área de pleno emprego, a diferença entre o ponto de consumo e o ponto de consumo máximo é a poupança da economia nacional. Como vimos antes, o investimento é definido pelos empresários. Então, vamos supor aqui que essa curva, essa reta aí, seja o nível de investimento que os empresários de um país determinam em certo período. Então, a demanda agregada, C mais I, é a soma dessas duas retas. Ou seja, a soma da reta I à reta C inclinada produzirá um deslocamento para cima da reta C, gerando então a nova reta chamada C mais I, que é a demanda agregada de um país em certo momento, dado o nível de consumo e o nível de investimento. E como a reta inclinada a 45 graus é a reta de renda igual à demanda agregada, então o ponto onde essa curva C mais I corta essa reta inclinada é o ponto de equilíbrio da renda para aquele nível de consumo e investimento do país. Temos assim que a renda total, consumo mais poupança, é igual a consumo mais investimento. E em um caso de aumento de investimento, o adicional de investimento vai fazer a curva C mais I deslocar-se para cima em busca de um novo ponto de equilíbrio com aumento da renda, igualando-se agora novamente a poupança com o investimento. E no caso contrário, uma redução do investimento deslocaria a curva C mais I para baixo em busca de um novo ponto de equilíbrio com um nível menor de renda, para novamente haver
a equiparação entre consumo mais investimento igual a consumo mais poupança. Esta, então, é a forma de determinação da renda de um país, de uma economia, em certo período, dado o nível de consumo e um nível de investimento e uma propensão marginal a consumir de uma sociedade. Vimos então nessa aula como a propensão marginal a consumir determina uma inclinação da renda de consumo menor do que a unidade e que onde essa renda corta a renda de consumo seria um ponto de equilíbrio de renda. Todavia, dado que há investimento, é possível então definir o ponto da renda a partir da soma das funções de consumo e investimento e o ponto onde corta a curva de tangente unitária. Vimos também o efeito de aumento de investimento, que gera aumento da renda, e redução de investimento, que gera redução da renda. Esta foi, assim, a aula sobre análise da renda, onde buscamos analisar como determinar a renda de um país, seu PIB, através do seu padrão de consumo e seu nível de investimento.